Graça e paz, amados, tudo bem com você? Tudo bem, família PIB? Bom estar com vocês aqui essa manhã, né, nesse dia 24 de outubro de 2022. Meu nome é Daniel Moraes, sou parte da PIB também, né? Sou líder da base de adoração, líder também do Ministério da Família e outras coisinhas mais. O Paizinho tem nos abençoado demais nesse ministério, assim, abençoado demais a nossa vida, a nossa família. É um prazer gigantesco poder servir a Igreja de Cristo, plantada em São Francisco do Sul, através da PIB. Né? E agradeço muito a confiança e o amor do meu líder, pastor André, né? Que tem permitido com que a gente estivesse aqui, né? Com vocês também, trazendo essa devocional. Hoje é a folga dele, né? Ele merece descansar também, né, gente? Poxa, importante descansar. E essa oportunidade aos outros pastores e também aos seminaristas é concedida para trazer uma palavra aqui de devocional às segundas-feiras, e hoje é minha vez, tá bom? E a gente está em Efésios capítulo 6. Lembrando que isso aí é uma gravação, tá? Se você quiser interagir no chat, saiba que eu não vou poder interagir com você porque esse horário é o horário que eu levo os meus filhotinhos para a escola. Então eu estou numa correria gigantesca nessa hora. Eles estudam em escolas diferentes. Então esse tempo é um tempo onde eu não consigo, né, interagir no chat, mas vocês podem dar o seu bom dia aí, falar uns com os outros. Isso é bem legal também. Então vamos lá? Vamos para o nosso texto em Efésios 6. Mas antes de Efésios 6, a gente tem que falar de Efésios 4 e 5, né? Falar rapidinho só o panorama do que aconteceu aqui, Efésios 4 e 5. A gente lembrar que Efésios, né, era uma cidade que hoje é a atual Turquia, e Efésios chegou a ser capital do Império Romano na Ásia. Então era uma cidade muito importante, era uma cidade muito grande. Ela tinha uma importância gigantesca para o Império naquela época. Paulo tinha ficado lá, plantou a igreja lá durante 2 anos, caminhando com ele. E nesse momento Paulo estava na prisão e mandou essa carta para o povo de Éfeso. O povo de Éfeso, ele era a igreja de Éfeso era uma igreja formada na sua base por gentios. E gentio para o povo judeu significam nações não judias. Né? Então, Paulo escreveu uma carta para eles. E muito legal que lá no início, né, do livro de Efésios, Paulo ele começa a falar que para o povo que vocês foram chamados para esse reino. Existe uma grande herança, uma maravilhosa herança para vocês. O Paulo começa a fazer uma introdução falando sobre isso. Olha, agora vocês são parte, vocês são filhos. O reino é para vocês, foi tudo aberto para vocês. Tudo que era para os judeus, agora também foi aberto para vocês. O plano já era esse já, né? E Paulo começa a introduzir essa mentalidade neles. E depois ele começa a falar sobre como eles precisavam viver. Vocês precisam viver agora como cidadãos desse reino. E Paulo começa a falar sobre, a partir do capítulo 4, que eles precisavam viver como corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Depois ele continua dizendo a partir do versículo 17: vivam como filhos da luz. Né? Agora vocês são filhos. A essência de vocês foi mudada. Vocês foram transformados e vocês precisam largar a antiga maneira de viver para viver agora como filhos da luz. Gente, naquele momento lá, nessa época, vocês imaginam que, né, o evangelho que eles liam não é o evangelho que a gente está lendo aqui agora, né? Eles não tinham acesso a todo esse material que a gente tem aqui agora. Então, para eles era um pouco difícil. Imagina, eles conheceram a Cristo, saíram de uma vida totalmente longe do padrão da vontade de Deus, que é isso que Paulo começa a falar: vivam como filhos da luz. Vocês eram filhos das trevas, agora são filhos da luz. Então, eles precisavam dessa instrução, e essa instrução de Paulo era vital e importantíssima para aquela igreja, como é para hoje. Por isso que a palavra ela é viva, porque ela é muito atual para os nossos dias também. Paulo ele começa a falar disso, e lá no capítulo 5, Paulo ele dá o modelo.
Cara, aí o sarrafo sobe demais. Porque Paulo ele começa a dizer que, olha, o nosso modelo é Jesus Cristo. Paulo começa a dizer que Cristo é o modelo, né? Então a gente começa a deixar as práticas antigas para viver como Cristo viveu. E isso é muito atual, né? Termos Cristo como modelo é a nossa base de tudo, né? E quando chega lá no versículo 22, ele começa a falar sobre a família. Versículo 22 do capítulo 5, ele começa a falar sobre a família. E a gente entra no capítulo 6 também, continuando nessa parte falando sobre família. Porque antes ele estava falando sobre marido e mulher, e agora ele começa a falar sobre pais e filhos. E é onde a gente vai começar aqui agora. Lá no início ele começa a dizer: vós filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. Essa palavra de Paulo aqui em relação a pais e filhos, eu creio que é algo que Paulo entendeu com o próprio Deus, né? Porque a primeira coisa que o pai espera do filho é a obediência. A primeira resposta que o pai quer encontrar do filho é a obediência, que é a primeira resposta que o nosso pai quer encontrar de nós como filhos, né? A obediência. Nós demonstramos amor ao pai quando nós obedecemos. E a maior demonstração de amor de um filho para um pai é a obediência. Por isso que Paulo começa, ó, filhos, sede obediente aos vossos pais, pois isso é justo. Pois isso é justo. Depois ele continua, honra teu pai, né? Honra teu pai e tua mãe. A honra é o reconhecimento de um coração grato. A honra é o reconhecimento de um coração que é grato, né? A gente reconhece através não só de palavras, mas de atos também. Atos de amor são honrar pai e mãe, né? A gente pode reconhecer através de atitudes importantes, valorizando, respeitando. Isso é honrar pai e mãe. E é reconhecer que o amor primeiro fluiu do pai. O amor primeiro fluiu da mãe. E o amor que flui dos pais, ele pode se tornar um ciclo através da honra. A honra dos filhos faz com que esse amor retorne, né? Então isso gera um ciclo, sabe? Um ciclo de amor na família. Pais e filhos, um ciclo de amor que vai e volta. E a honra é um instrumento fundamental para que esse ciclo continue, nesse ciclo de amor. O amor que flui primeiro dos pais. Hoje os meus filhotinhos estão com 7, vai fazer 8 agora, final de novembro. E a minha mais nova tem 6. Né? É muito bom, sabe, quando eles demonstram carinho, quando eles demonstram amor. É muito bom. Então esse ciclo de amor ele precisa continuar. Esse ciclo de amor ele precisa continuar numa família. Ele mantém uma família saudável. Né? E tem os deveres dos pais aqui também no versículo 4. Pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, né? Mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Cara, isso aqui traz um ensinamento muito grande para os pais. Primeiro que os pais precisam entender que a disciplina e a instrução, elas são do Senhor. Existe uma responsabilidade nossa como pais, né? É disciplina, é instrução, é não provocar a ira. Cara, isso é muito importante. E Colossenses, se eu não me engano, diz que para que os filhos não desanimem. Paulo fala aos Colossenses, eles não podem desanimar, né? Não quebra o espírito deles, né? E aqui o ensinamento principal em relação a isso aqui, aos pais e aos filhos, é entender que a instrução ela vem do Senhor. Ou seja, nós precisamos aprender com Deus. Nós precisamos aprender com o nosso pai como ser pais. Ou seja, nós precisamos pedir sabedoria a quem? A Ele. Ele precisa nos dar sabedoria para que nós venhamos a criar os nossos filhos, né, e ensiná-los no caminho certo. A gente tem muitos conceitos e preconceitos e várias coisas que a gente adquire durante a nossa vida,
né? E a gente vai aprendendo e vai recebendo coisas e a cultura nos ensina muitas coisas, a TV e tudo mais, e a gente ouve várias instruções de todos os lados. Mas a gente tem que entender, né, de que nenhuma dessas instruções que a gente recebeu ao longo da nossa vida toda devem superar, né, a instrução que vem do Senhor. Eu já fui corrigido pelo Senhor na forma como cuidar dos meus filhos. E é muito bom porque quando Deus me corrigiu a respeito da forma como eu cuidava dos meus filhos, né, Ele também me ensinava, Ele também me tratava, Ele também cuidava de mim. E Ele mostrava o caráter dele como pai em relação a mim, como Ele me vê, como Ele cuida de mim, né, das vezes que eu caí e como Ele corrigiu, das vezes que eu caí e foi necessário que Ele me corrigisse. Sabe, das vezes que ele tinha toda a razão para ser irado comigo e ele falou comigo com amor. De tempos em tempos, né, onde eu merecia um castigo maior e ele me tratou com amor. Desculpa. Isso nos faz entender muito bem porque que ele mandou Jesus para morrer por nós, para nos reconciliar com ele. Se doando por nós como pai. Então a tarefa do pai, ela sempre vai ser maior do que a tarefa do filho, e nós como pais precisamos entender isso, né? Precisamos entender isso e abraçar isso. Sabe, a gente não pode entregar essa responsabilidade para ninguém. Essa responsabilidade é nossa. A gente não pode delegar essa responsabilidade para ninguém. Essa responsabilidade é nossa, né? E quando a gente lê o texto aqui, né, olha, criai-os na disciplina e instrução. Disciplinar e instruir requer tempo. Disciplinar e instruir requer paciência, requer convivência. A gente precisa aproveitar isso, sabe? Deus nos deu nossos filhos como herança, como presente. É uma honra ter filhos. É um presente ter filhos. Cara, e não desfrutar disso é a gente deixar uma parte muito boa da nossa vida para trás. Não desfrutar disso é deixar uma parte muito importante da nossa vida para trás. Então nós como pais precisamos aprender isso, a gastar tempo conversando, ensinando, falando, né? Eu tenho aprendido muito isso com os meus filhos e eu tenho tido frutos muito bons e experiências muito legais com meus filhos por causa disso. Eu lembro de uma que foi sabedoria do pai. Meu filho, ele tinha um problema com a sua professora da escola e ele falava que a professora dele pegava no pé dele, que ela era chata e tudo mais. Eu perguntava, e aí filho, como é que foi a aula hoje? O que teve de bom? O que teve de ruim, né? Eu gosto de sondar essas coisas deles. E ele reclamava dela. Aí Deus me deu sabedoria um dia. Eu pensei, poxa, peraí, professora não é assim à toa, né? Eu falei, tá, tudo bem, vamos fazer o seguinte então, a gente vai agora orar pela sua professora todos os dias. Tá? Qual é o nome da sua professora? A sua professora, ela tem esposo? A sua professora tem filhos? Aí ele, não sei. Eu falei, então você vai perguntar para ela. Pergunta para ela. A gente vai orar por ela, vai orar pela família dela. De repente ela está passando por alguns problemas, a gente não sabe. Ela chega lá nervosa, né? E tá lá preocupada com outras coisas. E comecei a conversar sobre isso com ele. A gente passou a orar pela professora todos os dias, né? Que a gente vai no caminho de casa para a escola, né? No carro mesmo a gente ora pelas professoras, pela escola, pelo sistema de ensino. A gente faz essa oração, né? E eu comecei a perceber que a atitude dele também começou a mudar em relação ao professor. Eu acredito que isso gerou no coração dele uma responsabilidade também em relação à professora. E isso foi muito legal, foi muito legal. E eu sempre perguntava para a professora, ei professora, como é que tá meu filho aí e tal? E no início o feedback às vezes era, olha, ele tá meio elevado, que não sei o que e tal. E hoje em dia os dois têm uma relação que é bem legal. E ele gosta muito dessa professora, já está no 2º ano com ela, né? E ele gosta muito. Agora teve o dia dos professores e ele queria dar um presente para ela. Eu fui lá, comprei o presente
para ela, enfim, sabe, muito legal, mas algo que uma estratégia que o Senhor me deu em relação ao meu filho, de algo que ele precisava aprender, e eu creio que isso gerou no coração dele uma preocupação também por ela, né? De entender que ela também tem uma vida fora dali, que não é ser só professora. E isso foi muito legal, é a estratégia do Senhor. Nós, como pais, precisamos buscar isso em relação aos nossos filhos. E depois, no versículo 5 a 8, ele começa a falar sobre os servos, né? Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Antigamente o trabalho de servo ele tinha uma peculiaridade que hoje não existe mais para a nossa sociedade aqui, né? O modo de produção é outra, sabe? A cultura é outra, o nosso mundo se transformou. Mas todos nós temos pessoas acima da gente, né? Relações de trabalho que são acima da gente. E a gente precisa entender, né, que aqueles que estão acima da gente, né, precisam ser respeitados. Mas esse texto, Paulo traz algo que é muito além do que é ser respeitados, né? Ser respeitado como pessoas. A gente precisa fazer com ele muito além daquilo que que a pessoa comum faz, né? Do que aquele que não conhece a Deus faz. A gente precisa fazer para eles como se a gente estivesse fazendo para o próprio Deus. E se essa chave virar na nossa cabeça, a gente vai entender que o nosso patrão, nosso chefe, né? Não é ele, mas é o Senhor que está acima dele, sabe? E quando a gente passa a servir assim, essa chave muda, a gente vai entender que só vai ser demitido se o nosso Senhor quiser, se o nosso Pai quiser. A gente vai ter aumento de salário quando o nosso Pai quiser. A gente vai ser promovido quando o nosso Pai quiser. E a gente servindo, né, a eles como ao Senhor, cara, como eles vão ser beneficiados e como esse diferencial vai fazer com que a gente cresça onde a gente está. Porque aqueles que servem como ao Senhor servem com excelência. Servem com excelência. E essa chave mudou muito na minha vida também, quando eu trabalhava no Corpo de Bombeiros, porque trabalhar no militarismo às vezes é difícil. São situações que você passa de até humilhação, que não é para qualquer um que consegue segurar, mas eu entendia que eu precisava servir como ao Senhor. Eu lembro que teve uma vez que a gente passou uma situação de turbulência e meu chefe falou assim: Daniel, aconteceu algo, tal, explicou lá a história, uma história meio grande. Ele falou assim: cara, eu acho que você vai sair desse setor aqui, infelizmente você vai ter que sair. Eu falei, capitão, não se preocupa, quem me colocou nesse setor aqui foi Deus, então eu estou tranquilo. Se ele quiser que eu saia, eu estou tranquilo. Se ele quiser que eu não saia, eu também estou tranquilo. O que aconteceu? Aconteceu uma reviravolta gigantesca lá, o capitão ficou olhando assim para mim com a cara, bom, tá bom, então se foi Deus, então tá bom, né? E tinha tudo para eu sair, mas Deus não quis que eu saísse, né? Deus mudou a cabeça do próprio comandante e eu continuei. E tinha acontecido uma situação de uma pessoa que tinha feito para eu sair de lá, né? E eu não saí. E o meu coração continuou tranquilo, eu vi o agir de Deus, né? Por quê? Porque eu entendia que eu não estava lá por causa dos homens, mas por causa do meu Pai que está acima dos homens. E essa é a chave para os senhores em relação aos servos, ou seja, ao patrão hoje, né? O patrão em relação àquele que é o empregado. Aqui que fala, vós senhores, versículo 9. Perdão, antes de falar sobre isso aqui, olha só o que diz aqui no versículo 8. Sabendo, em relação aos servos, voltando, tá, gente? Sabendo que cada um receberá do Senhor o bem que fizer, seja escravo, seja livre. Gente, a gente precisa entender que o nosso salário não vem dos homens, mas vem de Deus, sabe? O nosso salário, o nosso pagamento não vem dos homens, ele vem de Deus. Quer a gente receba neste mundo ou quer no porvir. A gente tem que ter fé que nós temos um Pai que cuida da gente e que está vendo todas as coisas que a gente faz. Que está vendo as coisas que a gente faz. E se está vendo para as coisas boas, também vê as ruins. Mas Ele quer que nós venhamos a dar bons frutos.
bons frutos como seus filhos. E quando a gente entende isso, cara, a gente para de murmurar no trabalho, para de reclamar no trabalho, para de falar mal do patrão do trabalho, falar mal de companheiro do trabalho. A chave muda. E é isso que Paulo está querendo que a sua igreja lá em Éfeso, aqueles que deixaram as obras das trevas, agora são filhos da luz, entendessem. É isso que nós, como igreja de Cristo, né, sendo forjados à semelhança de Cristo, precisamos entender e termos essa segurança, tá bom? E agora, indo para os senhores. Senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles que está no céu, o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ou seja, patrão, saiba que você também tem um patrão. Você pode ser o CEO da sua empresa, né? Mas existe outro acima de você que não te vê diferente daquele que está abaixo. Gente, essa é uma chave muito importante, sabe? O patrão que trata, né, aquele que está abaixo dele como igual, ele consegue enxergar com os olhos de Deus, porque Deus ele vê todos iguais, todos iguais. O patrão que entende que só está numa função acima porque Deus o colocou ali, cara, muda uma chave na própria cabeça. E isso é o que Deus está querendo que nós venhamos a enxergar como igreja. Não estamos acima de ninguém, só estamos em funções diferentes. Não estamos abaixo de ninguém, né? Só estamos em função diferente. Isso que o nosso Pai quer que nós venhamos a entender como igreja. Vamos continuar lá, que o tempo está avançando aqui. E lá no versículo 10 aí muda agora a chave, né? Muda agora a chave. Agora, Paulo ele começa a falar de um assunto que é muito sério. Paulo começa a falar de um assunto que muitas vezes nós não percebemos, né? Existe uma batalha espiritual e ela é verdadeira. Estamos em guerra, povo. Estamos em guerra. E Paulo ele mostra isso aqui. Olha só o que ele começa a dizer, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Paulo ele começa a abrir os olhos da igreja aqui para uma batalha real que existe, né? Mas é muito legal que Paulo ele começa a dizer assim, olha, nós temos ferramentas. Nós temos ferramentas que foram dadas pelo Senhor para que nós estejamos fortes. Mas fortes não é forte na nossa capacitação, mas é no Senhor e na força do seu poder. Nós temos um Pai, um Deus que batalha por nós. Um Deus que batalha por nós. Ele é forte e ele é poderoso. E ele colocou para a gente armaduras para que a gente possa estar firme contra as ciladas do diabo. Dia mau, né? Dia mau. Quem nunca enfrentou um dia mau? Às vezes é difícil você falar sobre dias ruins, né? Nós queremos falar só sobre dias bons. Dificilmente a gente vai postar lá no Insta, no Face, né, um dia ruim, cara. Quem é que gosta de falar de dia ruim? Mas nós precisamos falar sobre dias maus, porque dias maus virão sobre nós, e talvez hoje você esteja vivendo um dia mau, e talvez esse dia mau esteja demorando a passar, tá tendo muito mais do que 24 horas. E é importante nós falarmos de dias maus, sim. Nós precisamos falar sobre eles e reconhecer que nós como cristãos passamos por dias maus. Não existe essa de que agora eu sou cristão e agora a minha vida vai ser um mar de rosas. Pelo contrário. Pelo contrário. Agora que você é cristão, existe alguém que está na tua contramão ali, que é o diabo. Sabe? Antes, sem perceber, nós estávamos no mesmo curso que ele. E é isso que Paulo fala nessa carta aos Efésios lá desde o início. Ó. Vocês não sabiam. Antes vocês estavam no curso desse mundo. Agora
a gente está em rota de colisão. Está em rota de colisão com o diabo todos os dias. Todos os dias estamos em rota de colisão com o diabo. Só que o diabo ele não vai ser bobo de bater de frente com a gente. Ele não vai ser bobo de bater de frente com a gente. Porque nós temos Jesus como nosso general da batalha. Só que ele pode armar ciladas, botar armadilhas para que a gente venha cair. Armadilhas para que a gente venha desviar da rota. Armadilhas para que a gente possa sair do caminho. E Paulo ele começa a falar que olha, nós temos uma armadura para resistir nesse dia mau. E ele fala, olha, está no versículo 14, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Aqui ele começa a trazer um paralelo em relação à própria vestimenta do soldado romano, que era algo muito comum, né? Ver soldados romanos naquela época. Então, quando ele fala cingir os lombos com a verdade, existe ali um cinturão que o soldado romano utilizava, né? O cinturão protegendo ali os lombos e segurando ali. O cinturão ele trazia equilíbrio a toda a armadura. O cinturão ele trazia um equilíbrio a armadura. Ele ajustava a couraça, ele apoiava a espada. O cinturão ele trazia todo aquele equilíbrio. E o cinturão é do quê? É da verdade. Cinturão da verdade. E quem é a verdade? Jesus ele diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a verdade tem a ver com Jesus com a sua palavra. A verdade tem a ver com a nossa identidade em Cristo. Quem nós somos em Cristo. A verdade tem a ver com tudo aquilo que Deus falou que nós somos. Tem um louvor que eu gosto muito, assim, olha, eu sou quem dizes que eu sou. Gente, por que a verdade é muito importante? Porque todo tempo o diabo ele vai tentar atacar a nossa identidade com mentiras. Dizer, olha, você não é filho, você é pecador, você é um adúltero, você é um cego, você é um fornicador, você é isso, você é aquilo. O diabo vai tentar jogar as mentiras dele na nossa vida. Mas quando nós pegarmos a palavra e nós olharmos a verdade, assim, peraí, a verdade é que eu sou filho. A verdade é que eu sou lavado. A verdade é que eu sou remido pelo sangue de Jesus, sabe? Então a gente precisa entender que os nossos lombos precisam estar cingidos pela verdade, porque o pai da mentira é o diabo e ele vai tentar nos atacar com mentiras, sabe? Aquela mentira de que essa tribulação que você está vivendo hoje, né, ela vai te destruir. Aquela mentira de que os problemas que você está enfrentando hoje você não vai resistir, que você vai pirar, que a tua cabeça vai explodir, que você não vai aguentar. Essas mentiras todas ele vai tentar lançar na tua mente. Você tem que lançar a verdade. A verdade de que você tem um Deus que é por você, que batalha as suas guerras, que já te fez mais do que vencedor. É isso que nós precisamos entender. A couraça da justiça. A couraça da justiça que protege, né, todos os nossos órgãos vitais, protege o nosso coração, protege os nossos sentimentos de toda a injustiça causada pelo pecado. Tudo aquilo que o pecado já causou não pode mais atingir, porque nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Fomos justificados pelo sangue de Cristo lá na cruz do Calvário. Então nós não precisamos mais, né, temer as injustiças que o pecado nos fez, porque nós fomos justificados. Jesus fez justiça por nós. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Quais foram as boas notícias de paz que nos trazem alento? Sabe? Quais foram as boas notícias de paz? Olha só o que Jesus fala. Nesse mundo vocês vão ter a tribulação, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Cara, se esse versículo, se essa palavra não nos traz paz, o que pode nos trazer? A esperança que Jesus nos dá, ela tem que nos trazer paz, tem que trazer paz ao nosso coração, que a gente possa saber que a paz vai fazer com que a gente caminhe em tranquilidade, sabe? A gente levanta segunda-feira para mais um dia de trabalho, sabendo que a gente precisa matar mais um leão e um urso hoje, mas com a paz,
né, com a paz e com a tranquilidade de sabermos que no final do dia nós nos deitaremos e descansaremos, porque nós temos um Deus que venceu por nós. Um Deus que venceu por nós, que nos deu uma esperança que é muito maior do que as coisas e as tribulações desse mundo. Muito maior do que as tribulações desse mundo. E que as tribulações, essas leves e momentâneas tribulações, elas vão produzir um eterno peso de glória. A gente vai carregar isso para a eternidade. Uma vitória que vai ser eterna, porque foi isso que Jesus conquistou para nós lá na cruz. Uma vitória para a eternidade. Então, esteja em paz. Esteja em paz. Caminhe em paz. Respira. E caminhe em paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Gente, isso aqui nos mostra, o escudo da fé nos mostra que o maligno nos ataca com fúria, né? O maligno nos ataca com fúria, ele está atirando contra nós os seus dardos inflamados. Ele não está brincando com a gente, ele nos ataca com fúria. E nós precisamos nos defender, né? E como que a gente se defende? Nós temos uma arma de defesa que é o escudo da fé. É o escudo da fé. Eu tenho conversado com algumas pessoas, né, nessa série que a gente está vivendo né, de uma vida abundante agora, né, de uma vida abençoada, de algumas pessoas que assim, caramba, eu entendi, estou praticando, mas as coisas começaram a dar uma dificultada. As coisas começaram a dificultar. A gente precisa colocar na frente o escudo da fé. A gente precisa colocar o escudo da fé. Porque aquele que prometeu, ele é fiel. Aquele que prometeu, ele é fiel. E quando a gente lembra que ele é fiel, aqui, ó, os dados não nos atingem. E a gente caminha com fé. Porque a fé, ela vai além daquilo que a gente consegue ver. A fé, ela vai além daquilo que a gente consegue ver. Sabe? E a fé é enxergar com os olhos de Deus. A gente precisa enxergar aquilo que Deus está vendo. Seja sincero com ele. Pai, eu não estou vendo sair daqui. Não estou conseguindo enxergar além disso aqui. Pai, eu não estou conseguindo enxergar além dos meus problemas. A tribulação está grande, Pai. A teoria eu até consigo entender, mas na prática eu não estou conseguindo. Pai. Seja sincero com ele. Pai, me faça enxergar como você está vendo. Pai, me faça enxergar como você está enxergando, porque eu não estou conseguindo ver saída nenhuma. Não estou conseguindo ver saída nenhuma. Seja sincero com ele, Pai. Pai, me faça enxergar. E o Pai, ele vai te fazer enxergar como ele está vendo. E o escudo da fé, né, vai te fazer ter a claridade para você enxergar como o Pai vê. Isso é importante demais numa batalha. Isso é importante demais. Tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação. Capacete da salvação. Sabe, o capacete da salvação, ele tem tudo a ver com a mente, proteger a nossa mente, né? Lá em Coríntios 13 fala sobre transformar a vossa mente. Quando você começa a transformar a sua mente, cara, você acha que o diabo vai ficar feliz de te ver mudando de vida? Lá no capítulo anterior, né, em Efésios 5, fala assim, ó, Paulo começa a falar, aquele que roubava, não roube mais, que mentia, não minta mais. Você para de mentir, para de roubar, você larga a vida antiga, a sua mente começa a transformar. Você acha que o diabo vai ficar feliz com isso? Ele não vai ficar feliz. Ele vai começar a atacar onde? Vai querer atacar a tua mente para te trazer de volta para aquele ponto onde você estava. E as piores batalhas, gente, parece que é um axioma que eu sempre falo. As piores batalhas que nós enfrentamos, elas acontecem na nossa mente. Na nossa mente. Mas o nosso capacete é capacete da salvação. Capacete da salvação. Se nós entendermos que a nossa salvação não vem de nós, mas ela vem de Cristo, que é o nosso Salvador, que é o nosso resgatador, a gente vai entender que o nosso capacete foi forjado por Ele. A essência do nosso capacete está nele.
Nele, a nossa mente não vai ser atacada, mas ela vai ser blindada por Ele. Por isso a gente precisa pedir a mente de Cristo. Senhor, continua transformando a minha mente. Senhor, continua me fazendo pensar como você pensa, Jesus. Senhor, continua me fazendo me enxergar assim como você me vê. E a tua mente vai sendo blindada, vai sendo reforçada. E você vai entendendo que você é filho, que você é filho, que você foi escolhido, que você foi separado, que foi tirado das trevas para a maravilhosa luz. E foi para isso que Ele nos chamou. Então a nossa mente vai estar blindada. Não vai existir tribulação nenhuma que vai nos abater quando a nossa mente estiver blindada. E ele continua dizendo, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Instrumento de ataque. Instrumento de ataque. Use a palavra. Sabe? Use a palavra. Nós temos muitos motivos na palavra para declará-la. Então, use a palavra, porque é o teu instrumento de ataque. Você declara a sua palavra sobre os seus filhos na sua casa. Você está protegendo os seus filhos. Você declara a sua palavra sobre a sua esposa, sobre a sua família. Declare a palavra sobre o teu trabalho, sobre o teu chefe. Sabe? Declare a palavra no nome de Jesus. É um instrumento de ataque. Eu vivi uma situação certa vez no trabalho onde era uma situação que era absurda. Eu chamei um outro irmão, né? Eu falei, cara, vamos orar junto comigo aqui. A gente orou, levantou as mãos, a gente declarou a palavra e aquela situação, né, que poderia ser muito ruim, ela se reverteu, porque nós declaramos a palavra. A palavra, ela é poderosa. Ela é poderosa, então declare. E no 18 ele continua dizendo, e orai em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ele, nesse final aqui ele fecha, olha, a gente tem que estar em constante vigilância. Cara, eu tenho trabalhado esses dias lá na Casa Nova, né? E o Espírito falou muito ao meu coração em relação a isso aqui. Acredito que era por causa de hoje, né? Por causa dos quero-queros, né? Quem já foi lá e já viu aqueles quero-queros lá? Gente, é impressionante. Eles estão em constante vigilância. Constante vigilância. E eu percebi, cara, que o casal de quero-queros, quando eles estão juntos ali, e vem o inimigo, cara, eles fazem um canto e o contracanto. É diferente, sabe? Um faz um canto de um jeito, outro faz um contracanto. Eu não sei que tipo de efeito isso causa no agressor, lá no inimigo, né? Mas isso demonstra uma unidade deles muito grande, muito grande, muito grande. Isso é muito legal. Eu entendi que eles estão em constante vigilância e é isso que o Pai quer que nós tenhamos, constante vigilância. E Paulo está dizendo que, olha, sejam vigilantes, sejam vigilantes. E depois ele estende, olha, não só por você, mas por todos os santos, porque nós temos responsabilidades uns com os outros. Lá atrás, quando ele fala sobre nós sermos o corpo de Cristo, lá no capítulo 4, né, isso se completa aqui, uns pelos outros. Nós temos responsabilidades uns com os outros. Tá bom, gente? O tempo já está avançado aqui e eu gostaria de fechar isso aí orando. Eu espero poder ter acrescentado um pouquinho, sabe? Um pouquinho só sobre a tua vida, ter te edificado só um pouquinho com essa devocional. E eu quero agradecer a Deus por ser assim, tão cuidadoso com a gente, tão amoroso com a gente. Nossa, como Ele cuida da gente na palavra, como Ele cuida da gente através uns dos outros. Eu tenho a minha vida cuidada através de você. Eu tenho minha vida cuidada através de você e eu agradeço a Deus por isso. E eu gostaria que a gente fizesse isso hoje, que a gente intercedesse, né, ao Senhor uns pelos outros. Tá bom? Vamos agradecer ao Senhor? Paizinho, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, pelo que você faz com a gente. Muito obrigado, Senhor, porque você nos colocou em família, Pai. Muito obrigado porque sabemos que nós não estamos só. Muito obrigado porque sabemos que fazemos parte de um grande exército, Pai. Exército de filhos amados. Muito obrigado, Paizinho, por isso. Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Senhor. Quero colocar diante de Ti, ó Pai, a Tua igreja, Senhor, a Tua igreja plantada aqui nesta terra. Senhor, colocando em primeiro lugar, Pai, Senhor, os nossos líderes, ó Pai, através do pastor André.
Senhor, que teu Espírito o revista, o proteja com toda a sua armadura, Pai, guardando, protegendo, frustrando, Senhor, os planos do diabo contra a vida dele, contra a família dele, contra a casa dele, frustrando os planos do diabo contra os nossos pastores, contra os nossos líderes, ó Pai, todos os nossos líderes. Senhor, que o teu Espírito esteja frustrando, ó Pai, os planos do diabo, ó Pai, Senhor, contra toda a tua igreja, ó Pai, Senhor, representada aqui, ó Pai, através de cada um que está assistindo, Senhor, essa devocional. Paizinho, no nome de Jesus, revista-nos com a tua armadura, Pai, e que nós venhamos a aprender, ó Pai, a ter uma postura de vigilância constante. Que nós venhamos a aprender a ter uma postura, ó Pai, de vigilância, Senhor, pelo nosso lar, pelos nossos filhos, pelos nossos casamentos, ó Pai. Vigilância constante, ó Pai, no nosso trabalho, ó Pai, no nosso ambiente de trabalho. Vigilância constante, ó Pai, Senhor, pelos nossos vizinhos, ó Pai, aqueles que nos cercam. Vigilância constante, ó Pai, Senhor, pelo nosso município, Pai. Senhor, vigilância constante pela nossa nação. Vigilância constante como corpo de Cristo, Paizinho. Que nós venhamos a ter essa vigilância constante, Pai. Senhor, eu quero te agradecer. Quero te agradecer por tudo, Pai. Porque em todas as batalhas nós temos sido, Pai, mais do que vencedores. Em todas as batalhas o Senhor tem nos guardado, Senhor. E eu quero te pedir, ó Pai, Senhor, pela batalha de cada um. Cada um, ó Pai, que está me ouvindo, ó Pai, nesse momento está enfrentando uma batalha. Senhor, talvez esteja num momento de batalha onde não esteja, Senhor, conseguindo, ó Pai, enxergar muita coisa. Talvez seja aquele momento onde os dardos inflamados do maligno, ó Pai, estão vindo, ó Pai. Estão vindo para atingir, Pai. Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos agora, Senhor. Eu quero declarar, Pai, no nome de Jesus, sobre a vida do teu povo, ó Pai. Senhor, que sejam frustrados todos os dardos inflamados do maligno contra a vida da tua igreja. Senhor, no nome de Jesus, que o escudo da fé, ó Pai, venha nos guardar e nos proteger, porque nós cremos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós sabemos passar pelo dia mal, Pai. Nós sabemos passar pelo dia mal, porque nós temos, ó Pai, um Redentor que vive. Nós temos um Redentor que vive e que está sentado à tua direita, intercedendo por nós, e é nessa certeza que nós prosseguiremos, nós nos levantamos e nós caminhamos em paz, nós caminhamos em fé, Senhor, porque nós cremos em Ti, Pai. Nós recebemos, ó Pai, Senhor, de Ti, ó Pai, Senhor, toda promessa, ó Pai, toda promessa, Pai, toda promessa para nós tomamos posse, promessas de segurança e de paz. Promessas, ó Pai, de que o Senhor cuida de nós, promessas de que o Senhor tem um fim preparado, um fim bom, ó Pai, planejado por Ti para cada um de nós. E eu te agradeço por isso, Paizinho, eu te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Que bom estar aqui com vocês. E até a próxima. Tá bom? Amanhã o pastor André já está aí com todo mundo. E eu creio que vai ser uma bênção também aquilo que Deus tem para as nossas vidas amanhã. Um grande abraço!